Bem, pessoal, então, boa noite. Então, seguimos aí com o nosso grupo de pesquisa, né? Nosso grupo de discussão, e aí nós vamos variando, né? Às vezes eu marco, opa, às vezes eu marco, ó, Felipe, aí teu moleque, ele tá tão distraído Aqui que eu... Tá igual o forró naquele dia, mano. Tinha o forró na minha live aí. Então, aqui é live com família. pois é, pô. Então, eu vou marcando, às vezes, nós temos um grupinho, né, de pesquisa e tal, e às vezes eu marco para para a gente estudar um método diferente, às vezes eu marco para a gente apresentar uma ferramenta que facilita a pesquisa, ou os próprios membros do grupo, alguém acha alguma matéria interessante aí traz para discutir, ou traz um artigo interessante. Então, a gente vai marcando, né, pelo menos um encontro aí por semana para ir discutindo esses temas. Bem, a maioria são os meus alunos, né, orientandos do IME ou da Unigran Rio. E aí, gentilmente, na aula da UF, né, terça-feira eu estou dando aula à noite com o professor Simões, lá na UF, e aí, gentilmente, o Edilvando se ofereceu para fazer uma apresentação sobre essa ferramenta que ele vai mostrar hoje. E aí eu achei interessante, né? Achei que ela pode agregar muito aí ao nosso trabalho, né? De pesquisa, de escrever artigos, né? Quem já começou o mestrado e doutorado já sabe da importância de se fazer uma análise bibliométrica, né? Mas talvez quem ainda não começou, talvez ainda não saiba da importância disso. Sabe que se faz, mas ainda é ali uma coisa meio fosfórica, né? Ainda não se situou muito bem. E assim, se você for fazer uma análise bibliométrica na raça, né, olhando lá, entrando lá na base Scopus, vendo artigo por artigo, eu não sei nem como fazer, eu não sei nem se é possível, né? Porque às vezes você entra lá, coloca um assunto, multicritério, previsão de demanda. Às vezes você coloca lá, acha 8.000 artigos. E aí, como é que você trata 8.000 artigos sobre aquele assunto? Né? Então, assim, a maioria das vezes que eu vejo, em algumas pesquisas, eu vejo uma análise bibliométrica bem a meia boca, bem ruim. Né? Porque provavelmente o pesquisador não domina, não é nem que ele não quis fazer direito, é que ele não domina as ferramentas adequadas para fazer uma boa análise bibliométrica. Né? Então, nós temos aí várias ferramentas interessantes. O Pablo, não sei se o Pablo está aí, tá. O Pablo, nós fizemos que o Pablo mostrou, está até gravada, quem quiser pode assistir depois. O Pablo mostrou como utilizar o VOS Viewer, né? Bem interessante. E hoje o Edilvando vai mostrar como é que a gente pode utilizar o R para facilitar essa nossa pesquisa. Né? Então, assim, você vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, primeiro, escolher um assunto. A primeira coisa que você vai ter que fazer é uma análise bibliométrica sobre o assunto, para saber como está o estado da arte, quem está estudando aquele assunto, quais são os países que mais estão publicando naquela área, o índice H dos autores. Isso é normal, né? Isso faz parte, é quase que uma liturgia acadêmica, né? Tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, seja lá qual for a sua área, computação, logística, processo decisório, certamente você terá que fazer uma análise bibliométrica para para a sua dissertação ou para a sua tese. Tá? Então, como eu falei, o Edilvando se ofereceu, eu achei interessante, e aí ele vai passar o bizu aí essa noite para a gente, como é que a gente utiliza o R para fazer isso. Tá? Então, de antemão, eu já agradeço
o Edilvando, por dispor do seu tempo. É o que eu sempre falo, né? Eu, de coração, eu acredito que o que nós temos de mais valioso é o nosso tempo, porque o tempo ele não volta, né? Então, é uma hora ou são 2 horas que ele vai perder. Ele poderia estar com a família, poderia estar com os filhos, poderia estar vendo um Netflix, e que ele está aqui fazendo um bem para todos nós. Então, eu acredito que isso não tem preço. Tá? Então, obrigado, Edilvando, e fica à vontade. A hora que quiser, pode começar. Beleza. Também agradecer o professor Marcos Santos também, né, falei com ele, falar de público aqui, a condição em parceria lá com o professor do Simões da Disciplina, a gente tem aprendido bastante, tanto nas lives aí no canal, às vezes sábado, né, já vi live sua sábado, já participei, assim, um pedaço, Sábado, depois terminei de ver. Sábado, Sábado, domingo, come solto, né? E realmente pelo avanço, né, da ciência, acho que a gente não precisa ficar se vitimizando em nada na vida e fazer a coisa acontecer. Então, para fazer a coisa acontecer sozinho é mais difícil. Então, se a gente pode ajudar, quebrar pedra junto com 2, 3, fica mais fácil. Então, a ideia é mais ou menos essa. Vou me apresentar rapidinho. Eu sou, o professor Marcos falou, sou Edilvando. Eu sou formado em estatística pela ENSE. Tenho mestrado em engenharia de produção lá pela UF e estou no programa também doutorado lá na UF em engenharia de produção. Eu também sou servidor do Instituto Nacional de Tecnologia, né? E aqui está eu vou começar de trás para frente, né? Do resultado para a técnica. Então, a técnica que a gente vai aprender hoje, assim, de uma forma simples, né? Eu não vou entrar no meandre da programação, apesar de eu ter entrado nisso, mas o nosso objetivo aqui é fazer de uma forma que mesmo quem não sabe programar consiga fazer. Eu acho que isso que é legal, né? Quem quiser programar também, fazer, eu participei de algumas linhas de código lá, mas assim, dá para fazer sem programar, dá para fazer no famoso point and click, quer dizer, clica aqui e a coisa sai. Então, a ideia é essa, a ideia é passar de uma forma que seja acessível, né? Mas então aqui foi um evento que a gente teve ano passado, vai completar um ano agora, foi também em julho, 5 a 12 de julho, quer dizer, hoje está aí perto de completar um ano. A gente foi para Paris, eu e, né, um colega de trabalho, Fábio, também faz doutorado lá no IME. A gente apresentou, né, um artigo lá na IUPAC. Para quem não sabe, IUPAC é quem detém lá a tabela periódica. Então, quem é responsável no mundo por editar a tabela periódica, compilar os elementos. E foi nada mais, nada menos que a sessão de 100 anos da tabela periódica, a comemoração de 100 anos da tabela periódica, né? Foi realizada ali em Paris, no Palácio dos Congressos, né? Com a presença de várias autoridades, pessoas até de grande gabarito, prêmio Nobel em Química, teve lá o Emmanuel Macron, e a gente aqui do Brasil, usando uma técnica estatística aplicada ao problema do meu amigo, né? Então, ele está trabalhando com prótese de titânio de manufatura aditiva na área dentária. Então, isso era o pano de fundo da química, né? Dos materiais, por isso que a gente foi nesse evento. E eu entrei com a parte de bibliometria da análise ali de artigos, né? De base de dados de artigo. Então, a ideia aqui não é apresentar nada de manufatura aditiva de titânio. A gente aprender a parte aí de bibliometria dessa análise. Então, está aqui, né, a notícia que saiu lá no Instituto, aqui também o certificado, né, da IUPAC, né, falando que foi a carta, né, de aceite do artigo, né, que a gente participou lá. E aí agora, eu vou começar pelo periódicos CAPES, né? Imagino que todo mundo já saiba acessar ali o café, mas eu vou fazer esse passo a passo desde a extração, desde a extração da base de dados, né, de você montar ali a tua pergunta de pesquisa e tal, até fazer as análises, né, até você conseguir chegar nas análises. Então, você vem aqui no periódicos CAPES, então periódicos CAPES GovBR, a gente vai aqui, ó, café, então, acesso café. Quem está vinculado a alguma instituição de pesquisa, né, seja uma universidade, seja um instituto de pesquisa, você vai ter acesso aqui ao café. Então, você vai procurar a sua instituição. Vocês querem que ele vá mais devagar para vocês irem fazendo junto? Ou ele pode ir falando? E como é que vocês preferem o ritmo da coisa?
Ele Eu vai... acho melhor ele falando, comandante, porque como está gravando, acho que depois você vai disponibilizar, a gente consegue... Beleza. Então tá Então eu vou fazer meio que numa tacada só, mas sendo bem detalhista aí nos passos, beleza? Vamos lá, então. Então tá. Então a gente coloca aqui a instituição que a gente está vinculado. Eu tenho a vinculação lá tanto pelo Instituto quanto pela UF, né? Eu vou usar aqui o da UF, só a título de né? Talvez seja a realidade mais próxima. Café, é só pedir na sua instituição. Felipe, eu não sei se já tem pelo IME. Se você não tem, tem que falar lá com o Coronel Duarte para pedir o acesso de vocês ao café. Tu tem, Felipe? Eu não sei, acesso ao café? eu não sei se Nunca o IME precisei, acredito que não. Não, né? Mas é bom ter, cara. Isso aqui você tá acessa o mundo, literalmente. A gente não sabe o mundo e não sabe quanto é caro isso, cara. A gente às vezes menospreza uma ferramenta. Isso aqui são cada artigo que você tem acesso ali baixa, se você for pagar, cara, são às vezes centenas de dólares, $30, $40. Se você pensar numa tese aí que você vai usar 100, 200 artigos, você multiplica aí. Quanto é que ficaria isso, né? Não, então você vai citar 200, né? Mas com 200, você vai usar... Vai olhar muitos outros. Então, assim, a conta fica bonita. Então, usando a ferramenta aqui que já está, né, paga aí para nós. Então, eu vou usar aqui, como eu falei, o da UF. Vou colocar aqui a UF. Aparece aqui, Universidade Federal Fluminense. Você bota aí. Felipe, entender. Não sei se todo mundo está ambientado, né, com essa rotina. Todo mundo tem acesso ao portal de periódico da CAPES. Qualquer pessoa, né? Só que quando você entra lá, existem artigos que são de acesso livre e outros que são de acesso restrito, né? Isso. Então, uma pessoa que não... para aplicar isso, tem que ser no restrito, né? Para aplicar o que a gente vai aplicar, tem que ser na área restrita. Exatamente. Então, se você tem vínculo com alguma instituição de ensino, a UF, o IME, você tem que pedir o teu acesso ao café, que aí você entra na base restrita. Você consegue consultar a base restrita. Beleza. Vai lá. Eu vou... Estava vendo aqui. Eu vou usar o do... Mostrei o da UF, vou usar de outro lugar só para vocês verem que muda um pouco, né? O da UF lá era uma coisa, eu vou usar dele aqui. Então, ó, ele vai abrir sempre da instituição que você está vinculado. Então, aqui eu vou botar aqui meu login, aí umas vão ser CPF, outras vão ser login, aí vai depender muito aí de cada instituição. Então, ó, loguei. Ele vai me devolver para aquela página que eu estava. Só que vocês vão reparar que aqui em cima o endereço ele já mudou. Ele vai ter um EZ, algum número, que é o número da sua instituição, quer dizer que você já está na área paga do periódico CAPES, você já pode acessar as áreas pagas. Então, aqui cada uma questão de gosto, eu sempre venho aqui do lado e ponho buscar base, porque a gente vai acessar uma base de bases. Quer dizer, a Scopus, a Web of Science, que são as mais comuns aí. Eu vou fazer com a Scopus, a gente pode até fazer a extração com a Web of Science também, só para a gente ver as duas, é um pouquinho diferente de uma para outra. Mas, assim, é bem tranquilo também. E, se for o caso, aí eu vou escolher uma das duas para fazer as análises lá na hora do Bibliometrics. Mas dá para fazer com as duas sem problema, tá? Então, vou botar aqui, ó, você escreve, né, Scopus. Vai ser a primeira, só baixar uma. E aí ele está te redirecionando. Isso aqui não vai aparecer na versão free aí do portal, só na versão que está logada, na área logada. Então, ele vai me abrir essa cara aqui. Isso a gente já está dentro da base Scopus. A base Scopus ela é um repositório de várias bases, então de vários artigos ali dentro. Aqui a gente usa o que a gente chama de query de pesquisa ou frase de pesquisa, né? Onde você vai tentar trazer o sentimento daquilo que você quer estudar para palavras-chave. Então, pensa quando você vai ler um artigo ou vai publicar alguma coisa, você não tem que ir lá pegar aquelas palavras-chave. Então, como é que funciona a mecânica de busca aqui? Tá vendo? Ele já está dizendo para a gente. Em geral, eu deixo no default, porque eu acho que é o mais interessante. Ele vai buscar dentro do título do artigo, do resumo e das palavras-chave. É aquela história. Se o teu tema não está nem no título, nem no resumo, nem nas palavras-chave, cara, aquele artigo não é para você. Então, como a gente falou, já tem uma imensidão de artigos. Esse é o primeiro filtro. Então, o primeiro filtro é entender qual a frase, qual a pergunta que você vai fazer para o meu sistema. Então, pensa que é como se fosse usar o Google, né? Se você fizer uma busca meio meia-boca, você vai acabar achando um resultado meia-boca também, né? Quer dizer, imagina que você quer uma pizzaria, quer achar pizzaria, aí você bota, local que bota queijo em cima de pão.
Pô, pode ser até que no mistério aí do destino você consiga achar a pizzaria. Mas se você escrever a coisa mais específica, você vai achar aquilo que você de fato quer achar. Eu vou botar aqui, outra coisa interessante também, não é obrigatório, tá? Eu gosto de usar parênteses para quê? Né? Para quem aprendeu um pouquinho lá de lógica e tal, você consegue concatenar. O que quer dizer isso? Juntar palavras. Então, se eu puser aqui, eu sempre boto parênteses e boto uma aspas. Tá vendo até como exemplo aqui que ele botou, tá vendo? Ó. Então, eu vou botar aqui multiple criteria, que é multicritério. Fechar aspas. E vou botar aqui um sinônimo de multicritério que aparece muito. MCDA. Né? Quem é da área aí sabe. Fechei. Esse grupo aqui está fechado. Aí eu vou concatenar com E. End, né? Em inglês. Então, eu quero que apareça isso. E lá dentro tem... ou eu vou achar artigos com multiple criteria ou MCDA. Então, todos os dois para mim servem. E mais alguma coisa. Tem alguma sugestão aí, mestre? Multicritério com o que aí? Não, pode botar aí. Então, vou botar aqui, sei lá, Navy. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui. Então, Navy. E vamos para frente. Então, deu Enter aqui e vai pesquisar. Então, ele achou 9 documentos, né, com multicritério e Navy. Assim, para a gente fazer uma análise, ainda é muito pouco. O ideal seria a gente expandir, né, colocar alguma coisa assim. Então, vamos ampliar. Então, pô, se eu estou falando de Navy não apareceu, às vezes, acho que o ideal é sempre você ir na veia, porque às vezes você consegue achar aquele referência, aquela coisa que o cara trabalhou exatamente com a tua área. Mas, pô, eu olhei ali, não deu. Então, eu vou botar aqui OR Defense. Então, eu vou colocar aqui outra coisa. Vamos ver se... Ó, já ampliou. Pô, às vezes você não tem ali... Pô, você está falando da área naval, por exemplo. Você pode falar de defesa, de repente o teu escopo pode ampliar, você consegue achar coisas que não foram necessariamente aplicadas naquela área de estudo sua, mas que tem a ver. Quer dizer, que o cara vai falar ali de um assunto que orbita. Beleza, então estão aqui meus 84 artigos, né, que eu achei aqui, documentos, na verdade. Eu não vou excluir nenhum do tipo de documento, mas só para vocês terem uma noção, eles põem aqui os anos, o nome dos autores, a área de interesse, então, ciência da computação, engenharia, ciência da decisão, matemática, e o document type. Em geral, em artigo, o pessoal costuma normalmente pegar artigo e só artigo, aí depende muito do viés que você está querendo trabalhar. Na bibliometria, com 84, eu usaria tudo. Tá? Mas vamos filtrar aqui o padrão que a galera faz aqui normalmente pegar artigo, então, e review, por exemplo, que artigo é um artigo de review, ou seja, o cara fez alguma coisa parecida com o que a gente está fazendo aqui para uma área determinada. Então, foi mais ou menos isso que seria um artigo de review. Então, eu vou aqui, ó, limit to, nunca exclude, porque o exclude ele vai retirar, então eu tenho que limitar, ou seja, eu quero filtrar a minha busca. Então, eu vou filtrar por isso. Então, limit to. E aí ele vai me dar lá meus 54, eu acho, 53. Então, beleza. Então, tá vendo aqui que ele continua aparecendo essa query aqui. É legal se você, pô, às vezes fez uma, depois, pô, tu nem lembra mais o que você fez. Pô, vem aqui, ó, o bizu, copia. Copia isso aqui. Copia, guarda no bloco de notas, guarda no Google Keep da vida, sabe? Porque se você copiar isso aí, a hora que você quiser rodar isso aí de novo, é só você mandar um Ctrl+V lá naquela primeira tela que eu te mostrei. Naquela tela de busca, você joga isso aí. Tem algumas análises, né, para quem, pô, eu tô na onça, não sei, eu tô cru, quero fazer alguma coisa. Tem algumas análises que o próprio Scopus faz. Isso aqui eu vou deixar para vocês olharem, darem uma olhada. Vou só dar uma clicada aqui, né, só para terem uma ideia. Não é o nosso foco aqui, mas ele já dá alguma coisa. Então, documentos aqui por ano, né? Você consegue ver quais documentos são esses. Para quem está totalmente verde, dizer, pô, não sei nem por onde começar. Já é uma coisa que você está usando aqui sem instalar nada. A gente não instalou nada até agora, beleza? Então, estamos aqui só... Então, aqui eu já consigo ver, pô, quem é o cara que é o bambambam nessa área? Ah, esse Linkov aqui, o cara está publicando bem nessas duas vertentes aí. Então, documento by affiliation, né? Quer dizer, de onde esse cara... Quem está financiando a publicação desse cara? Ele é da UF, ele é do IME. Então, você vê aqui, ó, tem o Naval Research Labor. Quer dizer, tem alguém aí realmente da área naval.
United States Military, ou seja, tem alguém também, quer dizer, tem muitas instituições militares que estão publicando, que faz sentido, né? Está falando de defesa, né? E tipos de documento, né? Então acabou aqui que eu fiz o filtro, então eu já sei quais os tipos que vão achar, predominantemente artigo. Local, né? Então os Estados Unidos aí dominando, logo depois veio a China, o Brasil acabou não aparecendo. Então, quais as áreas que dominam aí esse conhecimento? Então, a gente tem a engenharia, a ciência da computação, né, a decision science, e por aí vai. Deixa ele carregar aqui. Então, eu voltei, saí daquela área lá, voltei aqui para os nossos 53 artigos. Né? Deu um backspace aqui para voltar. Beleza. Agora, vamos começar a engrossar o caldo. Como é que essa coisa acontece? Então, vem aqui, ó. Eu seleciono o All, certo? E vou selecionar exportar. Aqui que a coisa começa a acontecer. Eu posso exportar em alguns formatos, né? Até legal também, né? Para quem usa aí sistema de referência, usa o Mendeley, usa o EndNote, né? O EndNote é o ResRef, tem o RefWorks também. O CSV, eu já vi cara que fez bibliometria no Excel, meu. O cara baixou o CSV e foi na unha. Guerreiro. Nossa. Existe também. Existem esses caras também. É possível, é possível. É possível. Tudo é possível que crê, mestre. Tudo é possível que crê. Então, se o cara acredita que dá. Aí aqui você pode pegar um CSV, mas a gente vai usar aqui o BibTeX. BibTeX, ele é um para quem conhece, né? O LaTeX, que não é o LaTeX lá da UF, é o LaTeX que você usa para, principalmente na área de matemática, ele ficou muito famoso, né? Que você usa para fazer edição pode usar para fazer publicação de artigos, de tese, dissertação e tal. Ele tem toda uma linguagem ali e ele tem uma linguagem de estruturação também de referência, que é essa BibTeX. Então, que é o que a gente vai usar. O que a gente tem que fazer? Marcar tudo, mano. Marca tudo. Já marca aqui em cima. Por quê? A gente não quer perder informação. Não vou usar. Peca pelo excesso. O programa ele já vai entender esse excesso aí. Se ele não usar, você joga fora. Mas, assim, leva tudo. Então, o que eu vou fazer aqui? Mandar um export. Vai dar aquele momento assim, o que aconteceu? Nada. Aquele momento de desespero. Mas acontece, ó, tá vendo? E ele baixou esse arquivinho aí, vocês estão vendo? Scopus.bib. Essa é a extensão do arquivo. Beleza, ele está lá nos meus downloads, depois a gente vai mexer nele. Então, fiz isso. Eu estou com o início da minha análise bibliométrica pronto. Agora eu vou buscar a ferramenta para eu ler esse arquivo. Se eu mandar abrir no Excel, não vai abrir. Se eu mandar abrir no Word, ele não vai abrir. Então, preciso... Como é que eu vou olhar isso aqui? Então, eu tenho alguns programas que eu posso olhar. Se eu botar no Mendeley, ele abre e tal, mas nosso foco é fazer a análise. Então, como é que eu vou fazer? Então, eu vou aqui, ó. Eu vou instalar, eu vou botar no Google aqui, RCRAN. Eu vou instalar o software R. Então, primeiro aqui, ó. Se você quiser, se for mais preguiçoso, não quiser nem mexer dentro do site, você vai aqui em Download R. Você vai aqui em Download R for Windows. Aí, ó, Install R for the first time. Então, já está aqui. Download 4.02, que é a última versão. Eu já tenho, né? Mas aí, se eu clicar aqui, ele vai baixar um executávelzinho, você vai instalar na sua máquina, padrão de instalação, né? Totalmente tranquilo, next, aceita tudo e coisa acontece. Então, beleza. Está instalado o teu aplicativo, o teu R. Aí a gente vai para essa tela aqui, que ele vai abrir um atalho lá na tua área de trabalho, e ele vai abrir com essa cara aqui, né? O R. Ele vai abrir exatamente com essa cara, não muito amigável, né? Você tem aí uma tela branca, pelo menos é branca, né? Não é aquela tela de fósforo verde, é uma tela branca com o cursor piscando. O que eu faço aqui? Então, aqui eu já malandramente deixei, mas você vai usar esse comando aqui. Install.package, entre parênteses e com aspas, bibliometrics. Esse é o... A gente chama... E aí, quem quer se aprofundar na programação, pode tentar entender depois, né? São pacotes que o R usa. Mas a gente vai usar no navegador. Só que para chegar na etapa do navegador, a gente precisa passar por esse passo. Mas a nossa análise mesmo vai ser feita no nosso Google Chrome lá. Já voltar para o Chrome. Só que o R fica rodando ali por baixo dos panos. Quer dizer, cada clique de mouse ali teve alguém que fez zilhões de linhas de código para você ser feliz. Então, né? Acredite nisso. Então, vamos aqui em install.package. Eu vou dar um Enter.
E aí ele vai abrir essa criança aqui, que são os espelhos de onde ele vai baixar esse pacote. Então, no Brasil, não vou querer que meus dados caminhem muito, eu vou baixar no Rio. Então, o Rio tem uma hospedagem aí do R, e ele vai baixar. Tenham confiança, tenham fé, a coisa acontece, você não precisa mais fazer nada. Espere, aguarde. Baixou, beleza. Então, ó, sucesso. Então, foi aqui. Tá tranquilo. O que eu vou fazer agora? Eu vou digitar aqui, ó, BiblioShine. É só lembrar que o guerreiro vai brilhar aqui. Então, BiblioShine, abre parênteses, fecha parênteses. Dá um Enter. Opa, aqui, isso aqui é bom que no ao vivo acontece isso. Ah, tá. Já sei o que está acontecendo. Beleza, foi bom até acontecer isso. O que acontece? Eu instalei o pacote, só que eu não carreguei ele. Né? Quem tem alguma familiaridade com programação, Python e tal, às vezes, principalmente quem usa Python, vai usar o Pandas lá, alguma biblioteca, você está instalado, legal, mas você tem que chamar ela. Eu não chamei. Então, eu vou chamar aqui. Né? Você pensa que os caras são muito criativos. Como é que é uma biblioteca? Library. Aí eu vou chamar o quê? O Bibliometrics. Aí ele vai carregar a biblioteca. Por quê? Porque senão você imagina, ele ficar carregando tudo, o programa vai ficar muito pesado. Então ele carrega por demanda. Você vai usar? Ó, beleza. Aí ele já malandramente aqui, o autor do método, até meu amigo lá no Facebook, o Aria, né, que é lá da Itália, ele já, ó, vai fazer, cita o cara, né, cara? Olha o trabalho que o cara te dá, mandar um Ctrl+C aqui, ó, para citar o Bibliometrics. Nem o trabalho para buscar a referência tu tem. A hora que você mandar carregar a biblioteca, ele fala, ó, tá aqui a citação já bonitinha, ele publicou no Journal of Informatics, que é um jornal que tem um JCR altíssimo, né? Tá aqui na base da Elsevier, então vamos citar o Arial aí, por favor, né? Então, beleza. Então, botei aqui, aí, ó, ele já dá o bizu. Antigamente ele não dava, ele ficou malandro, ó. Para, né, iniciar o Shine Web Interface, que é a interface que a gente vai usar, por favor, digite BiblioShine. Então, não tem mais ninguém. mastigado que isso, impossível. Só não citar o cara é até a maldade, né, velho? Chega a ser covardia não citar o cara. Pô, não citar o cara é sacanagem. Então, eu vou dar aqui o Enter aqui. Aí, ó. A ideia é que dê tudo certo. Pode ser que dê algum pau na parte aí do servidor, mas graças ao bom Deus não deu. Não, mas é raro, mas assim, até aqui. Então, Bibliometrics, ele já dá o welcome aqui e tal, diz o que é. Quem quiser fuçar aqui, né, o workflow, tem tudo aqui. E eles têm os artigos que eles publicaram e tal. Aqui é a página oficial do Bibliometrics, né, bibliometrics.org. A parada evoluiu tanto que ele criou assim, um universo mesmo em torno disso. Apesar de ser novo, né, o primeiro artigo que ele publicou disso foi em 2017, lá para cá evoluiu muito. Eu tenho até a alegria de ter participado de alguns pedacinhos do desenvolvimento. Foram algumas linhas de código que eu sei que são minhas ali, né, ali no GitHub. Então, aqui, quem não conhece, né, só para demonstrar aqui o GitHub. Então, aqui estão todas as funções para quem quiser ver na unha ali. Eu quero ver o código, né? Eu sou tarado, eu quero ver o código. Então, vamos lá, ver o código. Ó. Então, o que está rodando para a gente aqui, tudo bonitinho, que eu vou só clicar, papapá, vem porque alguém acreditou na raça e escreveu isso aqui. Então, só para vocês terem uma ideia do trabalho que lhes foi. Isso é uma função. Para vocês terem uma ideia da quantidade de funções que tem dentro do Bibliometrics, só para a gente exemplificar, ó, cada um desses arquivinhos é uma função. E está tudo lá para a gente usar. Então, assim, né? Mais uma vez eu repito, vamos citar o camarada. E aí, então, vamos lá. Vamos no nosso BiblioShine aqui e tal. Estamos aqui rodando. Eu vou em Data, Import Load Files. Ó. Então, ó. O que eu baixei? Eu baixei um Bibliometrics, né? Então,
Desculpa, aqui Bibliometrics é quando você exporta dele. Então, você vai botar essa primeira opção, Raw Files, e aí você vai dizer qual base que você fez a pesquisa. A gente fez a pesquisa onde? Na Scopus. Então, você vai selecionar a Scopus. Se eu tivesse feito na Web of Science, é bem parecido, tá? Eu selecionei o Web of Science. Então, qual o formato? BibTeX CSV. Eu tive melhores resultados usando BibTeX. Mas, assim, isso é muito dinâmico, né? Então, ele pode ter acertado algumas coisas que já o CSV esteja rolando legal, né? O CSV é bom, principalmente quando você quer trazer artigos da Scopus da Web of Science. Você só tem que tomar um cuidado se for fazer isso. Você tem que adequar a um dos formatos. Você não pode misturar alho com bugalho sem adequar. Então, o que é legal? Você usar um Mendeley, alguma coisa, para poder juntar, tirar as sobreposições e depois no Excel você trabalhar ali para que tudo fique... Eu sugiro que fique no formato dos Scopus, porque normalmente é difícil acontecer diferente. Você acha mais artigos no Scopus que no Web of Science do seu tema. Em geral, é o que acontece, mas na engenharia é assim que acontece, né? Não sei se o professor Marcos tem outra experiência aí, mas em geral o Scopus é mais abrangente. Então, beleza. Então, eu vou aqui no Browse, né, achar o meu arquivo. Então, tá aqui, ó, foi hoje, beleza. Vou carregar, sucesso, Start. Tá convertendo, olha que beleza, ó. Então, apareceu aqui os autores, departamento de onde ele publicou. Cada uma dessas colunas, eu não vou gravar todas de cabeça, mas cada uma tem uma... Lá na documentação do programa, aqui no Alcom, aqui, você consegue ver o que significa cada uma delas e tal, cada uma das colunas. E essas colunas, elas estão ligadas com isso aqui que a gente fez aqui, ó, no Export. Então, cada uma das colunas, ó, aquela autor, então está aqui, ID, year, então são coisas que às vezes a gente nem usa, mas todas estão aqui. E todas têm uma codificação para virem para cá. Então, estão todas aqui. Né? Inclusive, ó, o URL que você... Então, quem quer botar DOI no artigo, enfim, está tudo aqui. Beleza? Então, primeiro autor, segundo autor, beleza. E aí, agora, a gente pode fazer filtros, se a gente quiser. Então, ó, eu quero filtrar os anos da publicação. Primeiro, eu baixei tudo. Não filtrei nada lá no Scopus. Eu quero filtrar aqui. Eu quero ver o que nego publicou aí nos últimos, sei lá, 10 anos. Mando apply. Ele caiu para 35. Ele me mostra esses 35. Eu quero ver o total de citações aí, dos artigos que tem citações de tanto a tanto. De, sei lá, eu dou um apply, ele vai também fazer. Aqui, se, por exemplo, se o cara publica com pessoas de lugares diferentes, eu consigo ver isso também. Então, tem várias funções aqui que eu posso usar para filtro. Aqui são as fontes, né, de onde os artigos são. Então, por exemplo, o journal que ele foi publicado e tal. Eu vou fazer voltar para o normal. Então, eu voltei aqui. Eu posso filtrar por tipo de documento. Por isso que eu acho legal, às vezes, você trazer tudo. Porque você pode chegar aqui, não, eu quero só artigo. Eu quero tirar o review. Se eu tirar o review, acho que eram 2 ou 3, ele vai tirar lá meu review. Eu quero só o review. E assim ele vai fazendo. O dataset é esse conjunto de dados que a gente tem. Certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, isso aqui, cara, muita gente já não consegue fazer, que é esse main information. Olha só como é que é legal. Ele te dá o tempo de publicação, ou seja, a primeira publicação desse tema foi em 80 e a última foi em 2020. E quantos journals, fontes diferentes, livros tem? Pô, será que eu estou pegando tudo do mesmo journal? Não, cara, tem 49 journals aí dentro dessa base que a gente pegou. E quantos documentos? 53. Cada documento tem uma média de 10,1 citações, quer dizer, é uma área que é relativamente interessante, né? Tem bastante gente citando. Média de anos de publicações por ano, então são 10,1, desculpa, a citação é 33,04. A média de citação por ano, por documento, é 3,46. Essa média de citação aqui é considerando toda a base, tá? A gente tem um efeito de acumulação também, porque se o artigo está há muito tempo na base, ele tem uma tendência a ter mais citações, obviamente, que os 2020. Então, tem que tomar um certo cuidado aí para ver esses dados, mas eles são bem interessantes aí nesse sentido. As referências, né? Então, quantas referências estão aí dentro? Essas referências são legais porque eles pegam os documentos como referência e as referências
das referências. Ou seja, cada um daqueles artigos listou um monte de referências, não listou? Então, quantas referências estão ali? Então, aí, 1.856 referências. Então, aqui os tipos de documentos, 51 artigos, 2 reviews. Os Keyword Plus, para quem quiser se aprofundar, ele tem uma parte só para falar disso, mas é um tipo de keyword diferente, que ele trabalha as palavras-chave dos artigos que esses 53 artigos citaram. É legal para você ver mais ou menos de onde esses caras beberam na fonte, né? Mais ou menos essa ideia. Os keyword authors, que é o keyword normal que a gente conhece, que é o keyword que o autor botou lá no artigo, padrão. Os autores, quantos autores tem? Então, são 193 autores, às vezes aqui eles botam appearance que, de alguma forma, apareceram ali. Quantas coautorias, né? Índice de colaboração, por aí vai. Então, eu posso copiar isso aqui. Pô, mas eu não gostei daqui, como é que eu vou copiar? Cara, ele tem a opção de você copiar, Ctrl+C, se eu não quero apertar, eu não quero selecionar e apertar Ctrl+C. Tudo bem, ele copia para você. Ele tem a opção de CSV, você exporta isso para um CSV. Ah, mas eu não quero. Excel e PDF. Então, amigo, não tem desculpa. Você tem aí ferramenta para fazer. Então, dentro do dataset, ainda tem a produção científica anual, que ele já vai fazer um plot. Então, aqui, ó, a gente vê que está crescendo. Ah, mas eu não gostei, eu gosto mais do gráfico do Excel. Legal. Table. Mesma ideia. CSV, Excel, copy. E aí você faz o gráfico no Excel do jeito que você quiser. Beleza? Então, média de citações por ano. Tem um ano aí que deu um pico, você pode até avaliar o que foi, se tem algum erro, alguma coisa. Então, aqui você também, mesma coisa, você exporta CSV. Aqui ele vai pegar os ramos de... Esse aqui é um gráfico interessante, que ele vai pegando a ligação que foram acontecendo entre os autores e os anos aí, né? Tudo está na documentação e, gente, também é aquilo, tem várias ferramentas dentro dessa ferramenta, vários tipos de análise. Uma análise que eu me debrucei mais, e aí eu fui até mais para o código e tal, na época eu fazia uma disciplina de grafos lá na UF, eu me detive mais na parte de grafos. Ele também faz gráfico, né? Como se fosse uma análise de rede social e tal, que você pode usar para poder analisar. Então, tem muitas coisas, você pode brincar aqui com os parâmetros e tal, não vou entrar no pormenor, mas quem se interessar pode entrar aí no pormenor. Aí aqui a parte de fontes, né? Então, por exemplo, qual é... Vamos supor que você vai estar fazendo alguma coisa numa área específica aí. Qual é o bizu? Qual revista eu submeto o meu trabalho? Aqui, ó. Se você quer ir para as cabeças, você vai aqui no EJOR. Quer dizer, para essa query ali, o EJOR é o top. Mas aí o sarrafo está alto no EJOR, vou propor. Então, vou tentando buscar ali. Tomei pau no EJOR. Para onde é que eu vou, cara? Economic Computers and Economic Cybernet. É o segundo. Vambora. E aí também pode servir tanto para a bibliometria, quanto para você ter o insight de onde você vai mandar, onde você vai publicar, ou até mesmo se eu preciso focar num journal para ler, eu vou no EJOR. O EJOR fala daquele assunto ali. Beleza? Então, esse aqui eu também acho muito legal, eu não vi em lugar nenhum fazer. Esse eu acho muito maneiro. Que é a citação das referências. Então, ele pega as referências e ele vê de onde surgem, de quais journals surgem essas referências. Então, ele pegou aqueles 53 artigos, da onde surge? Natural, né, cara? Você quer publicar no EJOR, não vai citar nenhum artigo do EJOR? Não existe. Então, naturalmente, aqui a gente... Só que é interessante que o primeiro eu já imaginava que fosse ser igual. O segundo já não foi. Então, né, quem gosta aí de multicritério pode até brincar aí com essa questão aí, de repente, não sei. E aí, não quero ver assim, eu não gostei desse gráfico, eu gosto de fazer o histograma, eu quero fazer diferente. Tabela. Você pega a sua tabela, a mesma coisa, PDF, Excel. Vamos exportar um só para não ver que não é história de para boi dormir. Vamos esperar ele fazer. Baixou aqui. Vamos abrir.
Né? Aqui, se o guerreiro não desemboca essa aqui, ele existe. Então, aqui está bem tranquilo, sabe? Dá para fazer. Você pode pegar um Excel, um CSV. Ah, eu quero imprimir. Dá para imprimir também. Eu vou abrir minha impressora aqui. Então, beleza. Os autores. Então, eu quero saber quem é o mais relevante. Mesma coisa. Aí ele me pergunta o número, a forma que eu quero fazer, percentual, frequência fracionalizada, número de documentos. Vamos dar aqui. Ah, eu quero os 20 primeiros, eu quero os 10 primeiros, eu quero o primeiro. Eu posso brincar aqui, eu vou botar, sei lá, os 10 primeiros, né? Só para ficar diferente aqui. Número de documentos. Deve ter dado algum pau aqui. Vamos deixar os 20 aqui, ver se ele vai. Não foi. Depois eu vejo o que é, não sei o que é. É assim, lembrando, né? Estamos aqui no ao vivaço mesmo, no Ferne, foi construído aqui tudo junto. Pode acontecer. Esse aqui também, esse é um parâmetro legal também de pegar, que é os autores mais citados localmente, ou seja, ele pega aqueles 53 artigos. Essa também é outra informação, cara, imagina o inferno que seria para achar isso na mão. Então, ele pegou aqueles artigos e ele viu quem foi o mais citado naquele grupo de artigos. Então, você pode dizer, cara, ó, dentro do campo que eu estou pesquisando, esse cara é o cara. Ele pode não ser fora, mas aqui a mesma coisa, né? Sempre o mesmo padrão, tabela e tal. Produção dos autores ao longo do tempo. Então, será que esse cara é bom mesmo? Então, veja aqui, ó, aqui quanto maior a bola, maior a frequência. Então, a tabela, você entender de onde está vindo, ó. Esses autores aqui. Então, o cara em 97, ele, fez 1, e assim, o cara aqui 2. Esse cara aqui, ó, o cara fez 2 artigos, mas esse aqui as citações estão absurdas. Quer dizer, o cara teve muita citação. E por aí vai. É um mundo isso aqui, cara. Assim, pensa que você já saiu daqueles meros gráficos que a Scopus e a Web of Science dão, que já é muito legal, né? Você já sai do zero. Mas aqui você tem muito mais possibilidade. Tem alguns índices aqui que você tem que estudar para ver, impacto, quais são os locais. Então, se você está pensando em trabalhar com universidade, ó, eu nem conheci isso aqui, então a Vilnius de Minas Technical University é a que mais publicou sobre esse tema. É uma coisa que dificilmente você ia saber, né? Como é que você vai saber de onde o cara botou aí? Você pode ver se tem alguma brasileira aqui que você conhece. Enfim, dá para... Aí é uma questão de você explorar mesmo. Esse aqui também é legal, eu gosto muito desse indicador, que é a produção por país, né? Ele demora um pouquinho mais porque são mais países. Outra coisa legal, enquanto ele está carregando aqui, que é interessante mostrar, tá vendo? Tudo que a gente está fazendo está rodando aqui por trás. Então, a gente está ali no filé, mas ó, esse gráfico eu acho muito legal, que é uma calorimetria, tá? Ou seja, quem não sabe o que é calorimetria é onde está mais forte a cor, maior a intensidade, ou seja, maior o número de artigos. Onde está mais fraco, menor o número de artigos, onde está cinza não tem artigo. Então, naquele tema que a gente pesquisou lá nos Scopus, Estados Unidos está dominando aqui com 44, putz, a China está aqui com 18, e aí eu consigo ver a Europa aqui, ó, a Espanha está com 4, pá. Eu venho aqui com a Inglaterra com 6, né? A Austrália tem 1 e por aí vai. Então, eu consigo já começa a ter uma ideia melhor do que tem na nossa base. Eu posso ver também quais são os países mais citados, né? Quer dizer, vamos aqui ver se a gente tem... Natural que quem produz mais é mais citado, né? Faz sentido. Então, aqui primeiro Estados Unidos. Agora é interessante que, por exemplo, já a China, ela não é tão citada. Ela produz muito, mas não é tão citada. De repente, para a tua pesquisa, isso é relevante. Quer dizer, os caras estão produzindo conteúdo, mas ninguém está... Não sei se é porque está em mandarim, sei lá, mas enfim, não estão citando. Quer dizer, a Coreia está aqui em segunda, dizer, os Estados Unidos, obviamente, aqui em primeiro. Aí agora a gente vai para esse grupo de análise foi sobre os autores, né? A gente perceberam, né? Sobre as fontes, o dataset como maneira geral, uma espécie de resumo ali. Agora a gente vai pelos documentos. Então, quais são os documentos? Aí, documentos, quando eu falo, no nosso caso aqui, são os artigos. Ó, qual o artigo mais citado aqui? Esse cara aqui, ó, desse cara aqui.
É um documento mais citado, é aquele que tem 1.216 citações, né? Não sei se o mestre conhece aí, deve ser algum artigo seminal ali da área, né? Mas, enfim. E aí, como é que é o nome? É do Makarova. Não sei quem é. Aí mostra também o país dele ou não? Provavelmente Estados Unidos. Não sei, cara. Tem nome de russo aí, eu não sei. Mas aqui não mostra, mas se você for pegar lá na mão fazendo a programação, você consegue ver. Você consegue ver. Citado mesmo, hein? Oi? É muito citado mesmo. Os mais citados localmente dentro da base, né? Às vezes dá algum erro de importação, é legal assim você dar uma olhada também na hora que você fez. Às vezes tem que ver a documentação, porque às vezes ele pede para tirar alguma ou outra coluna daquelas. E tem algumas coisas também que está na documentação, apesar de deixar habilitado para tudo, tem algumas coisas que só funcionam na extração da Web of Science e outras só na Scopus, porque eles organizam os dados de forma diferente. Então, algumas coisas só funcionam em ou em outra. Mas, assim, de qualquer forma, a maioria vai funcionar em todas. Legal aqui que ele também tem a parte de referências, tá? As referências mais citadas localmente. Então, são essas referências aqui. Sempre tudo que tem gráfico, em geral, tem tabela. Agora, a gente vai para a parte de nuvem de palavras, né? Aqui você pega o Word, ele vai começar a trabalhar com as palavras-chave que você colocou ali, né? Que os autores colocaram. Então, ele vai trabalhar tanto as palavras-chave dos artigos que estão na base, quanto os que estão fora da base que foram citados. Então, ele consegue fazer esse trabalho duplo aí. Então, o Word Cloud. E aí você pode ir ajeitando aqui, tem formato, aí é questão de edição, né? Vamos ver se ele faz aqui para a gente. Então, Decision Support System é a que mais frequente. Lembrando que aqui, quanto mais evidente está a palavra, mais incidências, né? Mais ocorrências aquela palavra teve. Tá? Aqui, multi-criteria, Decision Theory, por aí vai. Eu posso botar as palavras aqui mais frequentes, aí ele vai fazer um ranqueamento de palavras, ele vai contar as palavras mais frequentes. Então, a decision making é a palavra mais frequente. O que eu acho legal também, aí é um bizu também, que isso também não vi em lugar nenhum. Como diz o mestre, é o néctar. Qual que é o bizu aqui? Você pode usar essas palavras para incorporar a tua query. Você pode voltar lá, putz, eu não tinha pensado nessa palavra, e ela está aparecendo. Você está aparecendo é porque tem a ver com aquele tema e eu não botei. Por quê? Porque às vezes o cara não botou, você não conseguiu, o cara não botou decision making lá naquele grupo de itens que os Scopus pesquisa, né? O título, as palavras-chave e o resumo, mas ele tem a ver. Então, eu vou botar Civil Defense lá na minha query, eu posso botar, por exemplo, Decision Support System, eu não tinha botado, e aí eu começo a poder engrossar o caldo e melhorar a minha query. Então, isso é um processo também dinâmico, né? Eu me atentei para uma situação que... E assim, você lendo artigo, né? Eu fico imaginando quando era comigo no início. Botava aquela pasta amarela do Windows, né? Começava a baixar artigo à torta e direito, tudo que era lugar. Você vai contar a palavra? Não vai contar a palavra, né? Então, aqui alguém fez isso para você e tal. Antes de saber o que era Scopus, tudo isso, eu ficava lá no Google Escolar e ia se virando. Né? Então, aqui também tem outras, né, variações aqui que quem quiser pode explorar. Essa parte de Conceptual Structure, eu confesso que eu não usei, não sei. Eu sei que isso é novo, né? Novo assim que eu falo, isso é implementação, acho que do final do ano passado, e eu não acabei não usando. A gente pode dar uma olhada aqui para ver como é que roda. Eu sei que é uma parte também de grafo que usa isso aqui. Esse Pajek aqui é um sistema de grafo. Ele parece, na verdade, aqui parece com o que o Voice Viewer faz, só que para a palavra. Né? E aí é uma questão de entendimento. Aqui é o grau
Imagino que isso aqui esteja relacionado a gráfico, tá? Eu teria que dar uma olhada. Mas, assim, dá para fazer. Aqui eu conheço bem, que é a análise fatorial. Então, você escolhe o método aqui, multidimensional, múltipla ocorrência. Aqui a gente já está falando assim, de bibliometria no nível do cara tá fazendo até um programa só disso, sabe? A gente já passou muito ali de ficar simplesmente citando e contando artigo. Ela já está no outro nível. Mas se você quiser se aprofundar, você pode ir lá entender como é que é feito, como é que eu analiso cada um dessas funcionalidades. Estrutura intelectual foi uma coisa que na época eu me aprofundei. A cocitação, eu posso falar aqui rapidamente, mas basicamente imagina que eu estou fazendo aqui um trabalho com o professor Marcos Santos e eu e ele citamos o Isaac. Ou seja, então ele tem uma relação de cocitação entre nós, né? Então é mais ou menos essa a ideia. E ele consegue fazer esses grafos aí. A gente consegue estudar. Eu botei muitos nós, aí eu digo que grafo é uma beleza quando você olha a matriz e poucos nós. Porque quando você olha muito nó, vira um borrão e você se sente ali meio... Por que eu estou olhando isso aqui? Eu não estou entendendo nada. Chama de bola de pelo. Então eu vou botar menos aqui, menos nós, né? Acho que é bola de pelos. Né? E aí eu posso reordenar isso aqui. O que é legal disso? Eu consigo, por exemplo, ver, esse cara aqui citou esse cara, esses caras estão ligados de alguma forma. O que é legal? Nos artigos, eu publiquei um artigo também com o professor Gutierrez, aplicando um pouco essa técnica de grafo aliada à bibliometria, que o meu objetivo no artigo era identificar grupos de pesquisa em um tema que a gente estava trabalhando numa disciplina lá com ele, que era um tema voltado para machine learning, para inteligência artificial, essas coisas. Então, a gente queria identificar grupos de pesquisa, acabamos usei essa parte de grafo e consegui identificar esses grupos de pesquisa. Aqui, quando você vai para a programação hard lá, você consegue ter essas coisas mais na mão, mas assim, para quem tem familiaridade com o Pajek, que é até interessante de repente trazer alguém para falar dele, o Pajek é um programa raiz de grafo, ele trabalha só com grafo, ele vai calcular centralidade de grau, centralidade de um monte de coisa que tem, parte de relações, né, entre os elementos do meu grafo. Então, o Pajek faz esse monte de coisa, ele já tem essa situação que eu posso mandar para o Pajek. Eu quero salvar a figura para botar no meu artigo. Manda save fig aqui, ele vai salvar um JPEG da vida, aí você vai lá e cola no teu artigo. Tá? Então, Social Structure. Aqui ele traz uma coisa que eu também acho muito legal, que você também pode mandar para o Pajek, que também eu usei para poder identificar essa questão das redes, que é a estrutura social. O que quer dizer isso? Você pensa que são seus amigos lá no Facebook e você, fulano, eu conheço o Marcos é meu amigo no Facebook, mas eu não sou amigo do Isaac. Não sou amigo do Felipe, não sou amigo do Pablo. Mas eu, de alguma forma, estou ligado a eles porque eu estou ligado ao Marcos. Então, é mais ou menos essa a ideia. E eu consigo ver... isso aqui parece muito com o VOSViewer, né? Para quem assistiu lá, a palestra que foi do Igor, né? Mas do VOSViewer aí, viu... do Pablo. Então, viu aí como é que funciona. Não lembro mais, Igor. Quando você salva... Foi Pablo, né? Quando você salva isso aqui, você pode melhorar e tal. Eu vou mudar aqui o label size, que está muito grande e acaba atrapalhando a visualização. Tá vendo? Aí você consegue identificar grupos. Essa galera formou um grupo, quer dizer, eles não estão se comunicando com ninguém. Às vezes é interessante você ver esses grupos para entender uma fronteira do estado da arte, você entender o que esses caras estão pesquisando, o que eles estão entre si ali. Né? Nosso grupo de pesquisa, né? Às vezes é normal que um cite o outro, né? É uma construção, quer dizer, a gente está junto. Então, às vezes, você pode identificar até isso por aqui. Né? Ele pode servir para isso também. Esse gráfico também eu acho legal. Ele vai... Não, e às vezes também é bom você quer fazer uma pesquisa mais abrangente, aí você pega ali meia dúzia de artigos de cada grupinho. Porque se você pegar todos do mesmo grupo,
a tendência é que todo mundo dentro daquele grupo pense mais ou menos parecido. Né? Exatamente. Então, se eu pegar um grupo que tem o professor Simões, o Rogério Vale, o Altran, é tudo a mesma... É todo mundo pensando igual, porque um foi orientando do outro. Né? Então, talvez, em termos de estado da arte, você não vai evoluir tanto. Né? Você não vai evoluir tanto, porque todo mundo daquele cluster pensa igual. Então, tu tem que sair daquele cluster e ir para outro cluster. Vai lá para a Unesp, vai lá para o ITA, vai lá para a professora Carmen. Vai para o pessoal da Europa, sei lá. Vai para o pessoal da Europa. Tu tem que sair daquele cluster. Senão você vai meio que aprender sempre a mesma coisa, né? Ou ficar ali sempre em torno da mesma coisa. Estou dando em círculo. Aqui, vocês viram que deu erro? Porque o que acontece? Como é que funciona esse gráfico aqui? Ele é a colaboração entre países. Então, se eu tenho pelo menos... É tipo a ideia do índice H, né? Eu tenho que ter pelo menos um bate-bola de um lado para o outro para ter uma ligação. Então, ó, se eu tenho, sei lá, dos Estados Unidos para o Canadá, um artigo, pelo menos, de colaboração, ele vai marcar uma linhazinha. Normalmente, quando você tem bases muito grandes, 5, 10 mil artigos, se você fizer isso aqui, você vai chegar com uma loucura que você não vai enxergar nada. Vai ficar um monte de linha. Né? Porque a ideia da ciência é que... Então, você pode ir aumentando. No nosso caso aqui, se você aumentar muito, ele acaba dando erro porque ele fala, ó, não consegui, o grupo porque são só 53 artigos. Então, você tem que reduzir aqui para ele conseguir fazer. Isso é legal também, às vezes, até para você mostrar, olha, pô, esses caras estão se colaborando, quer dizer, a pesquisa acaba tendo uma capilaridade aí ao redor do globo, né? Não é uma coisa, apesar de ter grupos que só trabalham entre si, mas existe um elemento que tira daquele grupo e joga para o mundo, né? E vice-versa. Quer dizer, eles de alguma forma, eles também se comunicam. Eu acho que, assim, em linhas gerais, mas eu cheguei aqui ao fim da apresentação do BiblioShine. Como eu falei, né? Só mostrar aqui o R. Ó, só para vocês terem ideia, cada clique que a gente deu, tá vendo? Tá aqui todo o histórico do que a gente fez lá. Você não precisou entender de programação para fazer, não precisou entender de nada disso. Só que quem quiser, quem gostar, for entusiasta, de repente o pessoal lá da parte de computação quiser ir a fundo, você consegue mudar. Não gostei, eu quero... Dá para fazer isso também? Já aproveitar a estrutura que está pronta e colocar mais talco? Dá. Eu quero entender ali as entranhas ali. Busca ali. Eu aprendi numa aula que tudo dá para fazer o que quiser, dá para lançar foguete, dá para fazer o que quiser. Tudo dá. É só você ter perna para fazer, né? Tempo, ter perna, coragem. Gente para te ajudar, tudo dá. Mas... Então, professor, eu acho que é isso. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? O que vocês acharam? Pô, eu tô com uma dúvida. Fala. Pode falar. Pô, por que eu não aprendi isso antes, cara? Pô, que sacanagem. Na verdade... do riso, né, cara? O tempo certo. Muito maneiro, assim. Muito maneiro. Isso aí, é o que eu falo. Por isso que o nome do nosso grupo é Afiando o Machado, né? Faz sentido, né? Afiando... porque senão, se o machado tiver cego, né, você dá porrada na árvore, gasta uma energia absurda e evolui muito pouco, né? Então, o grande bizu é saber aonde buscar, como fazer, como tratar esses dados, né? Para que a gente consiga dedicar o nosso tempo, a nossa energia, o nosso tempo, que é pouco, a parte realmente nobre do estudo, né? Então, você está fazendo doutorado, então você tem que propor algum método, uma metodologia nova. Então, tu tem que concentrar sua energia aí, no método novo que você está propondo, né? Você ficar perdendo horas e horas, dias e dias, fazendo bibliometria, caçando artigo, né? Quer dizer, é um tempo que você poderia estar ali depurando o teu método matemático, depurando a tua proposta, né? Você está perdendo ali, está gastando esse ativo fazendo uma análise bibliométrica, né? Então, é importante conhecer essas ferramentas para que a gente possa
concentrar a nossa energia realmente só no filé, né? Só no creme de la crema. Né? Eu achei interessante também que vocês observem que, primeiro que, como eu falei, né? Independente, quem vai fazer um mestrado, um doutorado, em algum momento vai ter que fazer uma análise bibliométrica para fazer a sua dissertação, a sua tese. Né? E, além disso, que eu achei muito legal, aí pela experiência do Edilvando, vocês viram que um artigo, né, que partiu de uma análise bibliométrica levou ele para apresentar um trabalho em Paris. Né? Então, quer dizer, não é nada mal, né? Não é nada... Né? É bom, tranquilo. É bom, né? Eu acho legal. Né? Gostou, né? Você gostou um pouquinho, né? Gostou um pouquinho. detalhe, só um detalhe. Paris, pô. Paris. Dá uma passada em Paris. Ainda bem que você foi para Paris, né? Vai que tu vai para Botafogo, essas coisas. Não, Caxias. Esse lugar você não quer ir. Delfo Roxo. Magé. Esse lugar você não quer ir, né? Aí fica doído, né? Aí vocês já estão esculhambando a live do Edilvando. É porque eu não fui porque eu não vi congresso para lá, pô. Se tivesse, eu não tinha para submeter, pô. Então, quer dizer, é uma parada que vale a pena, né? Vale a pena a gente gastar alguma energia, vale a pena a gente aprender essas técnicas, né? Essas ferramentas, porque... E mais uma vez, né, mestre, acho que você fala sempre isso aqui não tem lugar nenhum. Só isso. Na internet não tem lugar nenhum. Assim, desse jeito, não tem. Amigável assim... Mastigado assim não tem, não. E quem sabe não ensina. Isso aí é um fato. Pelo menos a mim, né, o que eu vejo até hoje, né, quem sabe não ensina. Muita gente não sabe, quem sabe não ensina. Né, do jeito que a gente está tratando aqui, está mostrando. Então, realmente, isso aí é um ativo de um valor assim inestimável. Né? E agradecer aí, cara, porque hoje eu estava escrevendo um artigo, aquele da Tortosa, eu estou justamente nessa parte do estudo bibliométrico. Pô, isso caiu com uma luva agora, cara. Pô, obrigadão mesmo. Valeu. Que bom, cara. Até perdido, né? Porque tanta gente falando tanta coisa em tanto lugar, tu não sabe nem por onde começar. Aí o que o pessoal faz? Joga lá no Google Acadêmico, aquela busca marota, né? Marota. Sim. No Google Acadêmico, pega 10 artigos muquirana, aquela pombagirice, né? 10 artigos muquirana, cita e pau na máquina, né? E é isso aí. Pô, isso aí congresso lá de Nilópolis, né? Aí vai lá em Nilópolis apresentar lá no Cefet de Nilópolis, lá apresentar o artigo. Entendeu? É assim, Mas uma coisa que eu acho legal aqui é essa questão que o professor Marcos falou, é que assim, você tem uma referência, cara, do Informetrics, que é uma revista super conceituada, para citar isso enquanto uma metodologia. Quer dizer, não é orelhada, eu não estou usando... Eu não posso chegar num artigo e citar, eu usei o Excel, não posso citar o Bill Gates. Mas aqui você pode, porque isso aqui é a metodologia que o cara desenvolveu e publicou. Está publicado numa revista científica. Né? Então, consegue citar. Está fundamentado. É isso aí. Tá? Então, Edilvando, mais uma vez, muito obrigado, tá? Você ter se disponibilizado aí de apresentar essa ferramenta aí para a gente. Eu não conhecia, eu não usava, né? Eu usava mais o VOS Viewer, mas aí já é mais uma possibilidade, né? E é o que eu sempre falo, a ideia é que a gente tenha lá nossa maletinha de ferramentas, né? E quanto mais ferramentas tiver lá dentro, melhor, né? Então, quer dizer, já é mais uma ferramenta aí que a gente aprendeu. Aí, sempre que você observar alguma coisa interessante, ler um paper que você gostar, sempre que você quiser vir para a gente fazer uma discussão, apresentar um conteúdo novo, você será sempre bem-vindo. Tá? Obrigado aí pela receptividade aí da turma. Pô, cara, obrigado mesmo, a gente te agradece. Tá? Pô, Edivaldo, muito obrigado mesmo, porque a gente juntou aí VS Views, juntou WorkCloud, juntou vários detalhes nessa estrutura aí. O legal é isso, você não fica mais catando ali um monte de lugar, quer dizer, você já... Isso. Muita ferramenta junta, de uma qualidade
pô, lá em cima, que vai nos auxiliar assim de uma forma tremenda. Como o Cláudio já falou aí, que já é algo que já caiu como uma luva para ele. Uma Então, você já está fazendo. Uma linguagem que você entende, né? Então a ideia é essa. Bem, então é isso aí, pessoal. Então vou encerrar aqui o nosso encontro, tá? Agora nós temos um encontro amanhã, sábado, eu vou dar aula não, temos um encontro amanhã. A Paula vai falar sobre a metodologia TRIZ para a gente, né? Amanhã, 8 horas, se eu não me engano. A Paula Drummond, né? Faz parte do nosso grupo. Então, vocês já estão sabendo que amanhã, quem quiser, né? Não é obrigado, não. Só estou divulgando, né? Quem quiser, amanhã a Paula vai falar um pouco sobre a metodologia TRIZ. Eu gosto de, às vezes, flertar assim, com essas outras áreas, né? QFD, TRIZ, não sei o quê, ergonomia, porque senão eu fico muito fechado, muito fechado em PO. Aí só PO, programação matemática, grafos, multicritério, simulação. Aí vai virando meio uma lavagem cerebral, né, cara? Você não consegue pensar em outra coisa. Então, de vez em quando, eu gosto de dar uma flertada assim, com outras áreas para dar uma, né? Que ajuda até a pensar fora da caixa, inclusive em PO, né? Então, de vez em quando, eu gosto de puxar assim, uns assuntos meio diferentes de PO para dar uma desanuviada. Então, amanhã a Paula vai falar sobre a metodologia TRIZ, e depois eu chamei o Danilo também para falar sobre manufatura aditiva, que também não é muito o nosso core, né? Mas é um assunto que está bombando. Então, a gente tem que ficar, né? Tem que ficar esperto, tem que saber o que está acontecendo, né? Então, o Danilo vai falar um pouco sobre manufatura aditiva também. Para a gente, o Brian está aí já falando, que interessa. Com certeza. Domingo não é, comandante, às 4? Como é que é? Domingo às 4, Domingo né? às 4, né? Isso aí que o Danilo vai falar, domingo às 4 horas. Eu estou orientando até um aluno, aí o Brian, vou colocar ele para conversar contigo, para escrever um artigo contigo, Danilo. O Brian está fazendo uma pesquisa sobre manufatura aditiva. Fazendo uma pesquisa para utilizar a manufatura aditiva na fabricação de armamentos, né? Então, que é um assunto assim, super sensível, né? Pô, peraí, como é que eu consigo imprimir uma metralhadora em casa? Como é que é isso, né? Então, é um assunto assim que a gente precisa acompanhar para ver. E consegue, hein? Consegue. Tá saindo um novo modelo de impressora 3D aí, de deposição de material metálico, caseira, assim, é uma coisa doméstica, uma impressora doméstica. Pois é. Isso é bastante preocupante e eu acho que muitas organizações de Estado, né, ainda não atentaram para isso, né? Porque hoje em dia tem a questão do tráfico de armas, né, fronteira, não sei o que, parará. Mas com esse papo de manufatura aditiva, se o traficante pega e coloca uma impressora dessa 3D lá dentro do complexo do Alemão e tal, e um cara que consiga operar essa impressora, ele vai ter uma fonte infinita de armas, sem precisar fazer contrabando, sem nada. Ele vai imprimir a arma lá no morro, né? E eu acho que as pessoas ainda não deram, as autoridades, né, de segurança, ainda não estão atentando para essa vulnerabilidade, né? Se tiver um pouquinho mais de conhecimento também, munição vai junto. Exatamente. Então, né, eu acho que isso é um assunto que a gente precisa discutir, precisa chamar a atenção da sociedade para cima desse assunto, a questão da manufatura aditiva e a produção de armamento, né? Eu acho que é um assunto bem delicado e o Brian está estudando isso, né? Então, fica até mais barato, né? Já achamos aí uma afinidade, né? O Danilo estuda isso, já vou colocar o Brian colado com o Danilo já para a gente escrever um paper sobre isso, tá? De repente pode até, né, já fazer uma análise bibliométrica e por aí vai. Tá bom, pessoal? Então,
dou por encerrado aqui. Então, amanhã a gente se encontra com a Paula para ver a metodologia atriz. Tá bom? Obrigado, Edivando. Valeu, obrigado aí, Até galera. mais. Obrigado, Valeu, pessoal. Obrigadão aí, amigo.